Galera, a gente vai começar agora. Desmuta aí pra mim, Dani. Já? Tem certeza? Aqui, esse aqui é da conta. Ah, tá bem. Me chama aqui. Mas já desmutou? Tá. Bom dia, gente. A gente vai começar o evento agora. Só queria lembrar todo mundo de se inscrever no nosso Forms para receber o certificado. E é isso, gente. Segundo dia da Semana de História de 2022. Espero que tenhamos muitas pessoas. Espero que seja um evento ótimo. E é isso. Vou passar agora aqui pro Hélio. Bom dia, gente. Está aqui a nossa mesa de hoje. E para iniciar a nossa mesa, eu vou chamar o nosso primeiro convidado, é, eu, historiador, mestre em História Social e da Cultura, doutor em Sociologia da UERJ, foi assessor da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, é professor de História do Ensino Básico na rede pública. Lucas Pedretti, por favor. Não, a gente consegue mover. E agora também, quando chamar a nossa segunda convidada, é uma figura bem conhecida aqui na PUC, bem famosa, é, é conhecida pelos corredores, graduada em bacharelado e licenciatura em ciências biológicas, coordenadora geral do Diretório-Geral dos Estudantes, Raul Amaro, e participante ativa de diversos movimentos sociais e coletivos. Francisco Cardoso, mais conhecido também como Fran. Então, para ajudar nessa nossa mesa, vou passar a fala agora para o Lucas. Então, vamos lá, gente, vamos começar. Obrigado, Eric. Alô, alô, tá funcionando, né? Normal. Bom, gente, bom dia. Na verdade, ótimo dia. Não sei vocês, mas eu ainda estou me recuperando de tudo que aconteceu. Não no último domingo, mas nos últimos anos, com mais intensidade nos últimos meses. Então, eu já de antemão falo que eu vou provavelmente me enrolar mais do que o normal, talvez fazer uma fala não tão conexa assim, mas é porque realmente acho que a gente está num momento de emoções à flor da pele e isso obviamente aparece na forma que a gente também organiza as coisas que a gente tenta falar, né? Eu queria, antes de começar, falar três coisinhas rápidas. A primeira é isso, né? Falar da felicidade que é estar aqui com vocês. Eu, enfim, me formei, né, em História aqui na PUC, não muito tempo atrás estava organizando Semana de História também, já tive nesse lugar de organização, já tive mesas na Semana de História falando não como DSE, mas como Centro Acadêmico de História, então é muito alegre, muito feliz, muito honrado de voltar aqui para uma Semana de História que vocês estão organizando, né, falando, enfim, de uma pesquisa que eu realizei aqui com a professora Larissa Correia e que resultou no livro. A segunda coisa é que eu acho importante falar é que a gente está numa mesa, né, que debate a questão das faces da resistência negra no Brasil e eu é isso, né, como pesquisador branco, acho importante sinalizar que eu tenho cada vez menos tentado participar desse de debates a partir desse eixo, né? Eu fico muito confortável de sentar numa mesa sobre ditadura, numa mesa sobre enfim, arquivos da ditadura, memória, etc. Mas quando o tema é o centro do debate, né, a questão da resistência negra, do protagonismo negro, do racismo, acho que meu lugar é muito mais o de ouvir do que de falar, mas de todo modo estou aqui, né, então vou falar um pouco dessa pesquisa que a gente fez aqui sobre esse tema, né, sobre a resistência negra na ditadura no Brasil. E a terceira coisa é que quando você mandou aquele e-mail confirmando a presença, eu me dei conta de que era a semana logo depois do segundo turno. E, caraca, ferrou, né? Porque, assim, ou eu vou estar na cama chorando em posição fetal, eu não vou ter a menor condição de falar nada, ou eu vou estar do jeito que eu estou, que é provavelmente uma ressaca duradoura de 2 dias, que eu também não vou ter muita condição de falar nada. Então, essa é a condição. É muito melhor estar numa ressaca de 2 dias do que em posição fetal, chorando na cama. Então, é muito bom estar aqui compartilhando essa manhã com vocês, que é uma manhã de
ainda alegria, mas que já começa a ser também uma manhã de construção, porque os tempos já mudaram, né? As tarefas não esperam, né? A gente comemorou no domingo, comemorou ontem, e a partir de hoje já é um outro momento, a gente começa um momento de construção do que vai ser o Brasil daqui para frente, né? E eu acho que, embora não seja esse o tema, né, da fala e da mesa, é óbvio que eu vou, de alguma maneira, voltar a isso, né, a essa dimensão mais conjuntural, porque eu acho que não tem como fugir, porque é isso. Acaba de ter uma vitória histórica nas urnas, né? Eu sou contra a ideia de que foi uma vitória apertada, eu acho que foi uma vitória histórica, porque o impressionante não é... O impressionante é a gente ganhar, né? Não, o esperado, né, pelo uso da máquina, pelo uso do dinheiro, pela quantidade de tentativa de golpe que foi dada durante os últimos anos, o impressionante é a gente ter ganhado e ter derrotado o Bolsonaro nas urnas. Então, a vitória apertada, sim, mas é uma vitória histórica contra o fascismo. Acho que isso é muito relevante, acho que isso é importante da gente falar, né? Então, eu é isso, né? Vou acabar, de alguma maneira, voltando a esse debate mais conjuntural, mas vou tentar, de alguma maneira, falar um pouco dessa pesquisa que deu origem ao livro, né, que foi publicado esse ano, que chama Dançando na Mira da Ditadura, Baile, Soul e Violência contra a População Negra nos anos 70, que foi resultado da minha pesquisa de mestrado aqui na PUC, com a orientação da professora Larissa. E, assim, começando pelo começo, né, acho que uma das motivações que levou a essa pesquisa tem a ver com a conjuntura que estava colocada no momento em que a gente estava trabalhando na Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, né, que existia a Comissão Nacional da Verdade e existia uma Comissão Estadual da Verdade aqui no Rio, assim como existiam comissões estaduais em outros lugares. Aquilo, a gente está falando do período ali entre 2012 e 2014, né? E existia dois movimentos, né, digamos assim, naquele momento. O primeiro era um debate muito forte na sociedade, né, enfim, liderado pelos movimentos sociais, de crítica aos limites do que era a nossa democracia naquele momento, né? A gente está falando, por exemplo, de 2013, um ano em que, ali no contexto que antecedia a organização dos chamados mega-eventos, né, com a coisa das UPPs ganhando força no Rio de Janeiro, a gente teve, por exemplo, o desaparecimento forçado do Pedreiro Amarildo, aqui da Rocinha, durante um momento em que existe uma Comissão Nacional da Verdade que estava se propondo a investigar desaparecimentos forçados de um outro período da história e que tinha muita dificuldade de conectar essas duas coisas, né? De olhar para o caso do Amarildo e falar, bom, aqui tem alguma coisa que tem a ver com esse período que a gente está investigando. Então, de alguma maneira, uma certa dificuldade, né, da Comissão Nacional da Verdade e de quem militava nesse campo, né, de entender que não é possível falar de violência de Estado no Brasil como se fosse algo pertencente ao passado, né? Pelo contrário, os movimentos sociais familiares de vítimas de violência policial, as mães, né, estavam o tempo todo apontando, olha, na favela a ditadura nunca acabou, a democracia, se existe, existe para algumas pessoas, é preciso avançar, é preciso aprofundar essa democracia. Isso era um dos dados, né, que estava naquele momento. E o outro, ao mesmo tempo, era, talvez no sentido oposto, no âmbito da academia e da historiografia, um movimento muito forte, né, de uma historiografia sobre a ditadura militar que estava caminhando numa direção que a gente chamava, naquele momento, de revisionista, né? Uma historiografia que, de alguma maneira, fazia coro a uma fala que é dos próprios militares, de que existia uma memória dominante na sociedade brasileira sobre a ditadura, que era a memória da esquerda, né? Então, a esquerda teria sido vitoriosa nas batalhas de memória sobre a ditadura, portanto, isso se refletiria na historiografia, e era preciso fazer uma historiografia que mostrasse, né, as zonas cinzentas, mostrasse ali o consenso da sociedade em relação ao golpe e à ditadura, numa leitura que, de fato, fazia coro com essa perspectiva que os próprios militares elaboravam, né, de que
a narrativa dominante, vamos chamar assim, sobre a ditadura brasileira no contexto mais geral da sociedade, era uma narrativa da esquerda. O que já naquele momento soava como alguma coisa completamente estranha para quem estava minimamente atento, né? Porque a gente está falando, tudo bem, de 2014, 2013 é um momento em que começam a surgir, né, naquelas manifestações, no segundo momento daquelas manifestações, faixas pedindo intervenção militar, né? 2014 é o ano que Bolsonaro foi eleito como deputado federal com uma votação recorde, né? Então, parecia muito estranho imaginar que uma narrativa de esquerda sobre a ditadura era dominante na sociedade, porque simplesmente o básico do básico a gente não conseguia fazer. Né? A gente não conseguia rever a lei de anistia, a gente mal conseguia fazer uma Comissão Nacional da Verdade, né? Uma comissão que avançava ali muito truncadamente. Então, essa historiografia reforçava esse argumento, né? E construía hipóteses e pesquisas na direção de tentar mostrar que, olha, como a esquerda criou uma memória falsa sobre a ditadura, olha como a ditadura foi muito mais complexa, etc. É um pouco nesse contexto que a gente, no âmbito da Comissão da Verdade do Rio, sentiu necessidade de avançar nessas duas direções. Numa primeira direção é falar, olha, a gente precisa entender que falar de violência de Estado, falar de violações de direitos humanos no Brasil, não significa falar sobre o período que vai de 64 a 85. Né? Necessariamente, a gente precisa falar sobre as violações de direitos humanos que aconteceram antes e depois desse período. Né? A gente é isso, como eu falei, vivendo um momento de explosão de violência policial nas favelas e periferias, e parecia muito importante, né, conectar o trabalho de uma comissão da verdade que investigava a ditadura com essa violência que estava ali naquele momento atingindo fundamentalmente a juventude negra. E, por outro lado, dialogar e criticar também essa leitura sobre a ditadura que tentava falar basicamente que era o que esses historiadores estavam fazendo, né? Basicamente falavam que, olha, isso está escrito no texto do Carlos Pico, de 2013, que a violência não é uma chave de análise para entender a ditadura de 64. Né? Diferentemente da Argentina, a nossa ditadura não teria sido tão violenta assim, etc. E aí, o que obviamente aparece como uma questão fundamental de ser trabalhada para a gente enfrentar esses dois debates é pensar como a ditadura militar ela atuou no aprofundamento das violências que, historicamente, o Estado brasileiro foi responsável, que é basicamente a violência contra a população negra, a violência nas favelas e periferias, a violência contra a população indígena, a violência contra os trabalhadores do campo, né? Violência contra a população LGBTQIA+, ou seja, temas, questões, debates que não estavam colocados quando a gente falava sobre tanto a historiografia quanto as políticas públicas sobre a ditadura. Né? Até esse contexto de 2012 a 2015, era muito raro você ver uma pesquisa sobre, por exemplo, a questão negra na ditadura. Né? A gente tinha uma dissertação de mestrado da Karen Cosme, lá da USP de São Paulo, que tratava, né, de como estou falando aqui especialmente da historiografia, que era um dos poucos trabalhos que tinha se dedicado a pesquisar, né, e pensar, ora, como se relaciona, né, a atuação, por exemplo, do DEOPS de São Paulo com o reforço do mito da democracia racial. Esse era o tema da pesquisa dela. A gente não tinha pesquisas que se debruçavam sobre como a ditadura atingiu a população indígena, como a ditadura atingiu os trabalhadores do campo. Né? Esses eram debates muito incipientes, e se você, ainda hoje, né, mas naquele momento, se você perguntasse para qualquer pessoa assim, né, o que vem à sua cabeça quando a gente fala sobre ditadura militar, viriam aqueles mesmos personagens, né, os militantes da guerrilha, uma esquerda universitária, pertencente ao movimento estudantil, notadamente homens brancos de classe média, moradores aí de São Paulo e do Rio de Janeiro. Essa era a imagem um pouco da resistência da ditadura, essa é um pouco a imagem que ficava sobre quem haviam sido os atingidos pela ditadura. Né? Então, foi para fazer um pouco esse debate que a gente sentiu uma necessidade muito grande de avançar nessas investigações, nessas pesquisas sobre a violência da ditadura militar contra a população negra aqui no Rio de Janeiro, né? Contra
os movimentos organizados, né, o movimento negro, contra as durante o trabalho da Comissão Nacional, da Comissão Estadual, da Verdade, ali, né, tentando estabelecer um diálogo crítico, inclusive, com a Comissão Nacional da Verdade, e publicou no relatório final da Comissão Estadual da Verdade, que foi publicado em dezembro de 2015, dois capítulos muito importantes, que foram exatamente um capítulo sobre a violência nas favelas e um capítulo sobre a violência contra a população negra. O capítulo sobre racismo e ditadura, ou sobre violência contra a população negra, foi elaborado a partir de uma pesquisa que quem coordenou foi a professora Tula Pires, aqui do Departamento de Direito da PUC. O capítulo sobre favelas, enfim, sobre favelas, né, da São Paulo se chamava Favelas e Periferias, foi tocado junto a dois pesquisadores da UF, chamados Marco Pestana e Juliano Aquim, que tanto a Tula quanto o Marco quanto a Juliana eram pesquisadores que já tinham agendas de pesquisa nessa área, e a gente, de alguma maneira, tenta incorporar, né, essas pesquisas, esse conhecimento prévio no trabalho da Comissão Estadual da Verdade, e publica esses dois capítulos que eu tive, enfim, o desafio e o prazer de ajudar a construir. E, naquele momento, a gente entende que aqueles capítulos avançavam, né, no que diz respeito ao que as políticas públicas de memória que já haviam existido no país já tinham produzido sobre esses temas, sobre a relação entre ditadura e racismo e a relação entre ditadura e favelas, mas é óbvio que aquilo ali era um trabalho muito incipiente, até porque a gente consegue avançar nessas pesquisas no âmbito da Comissão Estadual da Verdade do Rio, depois que a Comissão Nacional da Verdade publica seu relatório, em dezembro de 2014, e é muito criticada exatamente pela ausência desses temas. Então, foi durante um ano de trabalho que separa a publicação do relatório da Comissão Nacional, em 2014, e a publicação do relatório da Comissão Estadual, em 2015, que a gente conseguiu avançar nessas pesquisas. Na verdade, em um ano você não pesquisa quase nada, né? Vocês sabem isso. Então, por isso que foi muito importante ter contado com a participação desses pesquisadores que já conheciam a temática, já se debruçavam sobre a temática. E esses capítulos foram importantes, mas ainda eram, digamos assim, um pontapé muito inicial, né? A gente avaliava que tinha ali um processo importante de levantamento de fontes, né? Que, pelo caráter público da comissão, se tornavam também públicas naquele momento, né? Então, de alguma maneira, tinha um levantamento de documentos, né, das polícias políticas, dos órgãos repressivos, entrevistas, né, depoimentos que a gente fez sobre esse tema que estavam no relatório também se tornaram públicos naquele momento. Então, a gente já entendia que havia uma contribuição ali para o debate, mas ainda era muito incipiente. E foi nesse momento que eu achei que fazia sentido adotar uma dessas temáticas como o que eu faria no meu mestrado. E entrei com um projeto de pesquisa aqui na PUC para pesquisar essa questão dos bailes soul, que apareceu durante os processos de pesquisa como um tema particularmente importante, porque a quantidade de documentos produzidos pelo DOPS, que era a Polícia Política Estadual da Ditadura, e pelo SNI, né, que era o órgão federal de inteligência, Serviço Nacional de Informações, a quantidade de documentos produzidos por esses órgãos da estrutura repressiva do Estado sobre os bailes de música soul era muito impressionante. Era um negócio que chamava muita atenção, porque quando você... Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de pesquisar lá no APERJ, no Arquivo Público do Estado, nos documentos do DOPS, mas é isso, você pesquisa ainda nessa coisa antiga, né, parada de pesquisar em papel, não na internet, e você pesquisa naquelas pastas de documentos dos anos 70, você tem uma certa expectativa do que você vai encontrar quando você vai no arquivo da Polícia Política, sabe? Vou encontrar documentos sobre, sei lá, sindicatos, sobre a guerrilha, sobre movimento estudantil, e aí a gente está passando páginas lá, encontra, sei lá, um panfleto de um baile da Furacão 2000. Aquilo chama muita atenção, né? Porque você não imagina que você vai encontrar aqui no arquivo da Polícia Política. Então, havia uma quantidade muito relevante de material produzido pela ditadura, de interesse sobre os bailes, e aquilo chamou muita atenção, e aí, enfim, eu dediquei essa pesquisa do mestrado a isso também. E eu acho que uma das... Como é que eu estou de tempo? Tá. Eu vou tentar não chegar aos 40, tá? Mas
E aí, uma das coisas que eu acho que é importante, né, pensar, isso enfim, pode abrir um debate legal de fazer no âmbito de uma semana de história entre historiadores sobre como o historiador pode participar e contribuir para órgãos públicos, né, que constroem uma certa verdade sobre um período histórico. Eu acho que esse é um debate quente e que eu espero que volte a ser quente, porque eu acho que o Estado vai voltar a ter um papel na construção de narrativas sobre o passado a partir do ano que vem. Eu acho que, sem entrar muito aqui, eu, de alguma maneira, tentei pensar nessa pesquisa de mestrado uma coisa que a gente avaliava que tinha sido muito limitada, né, do ponto de vista daquilo que a gente teve capacidade de fazer na condição da verdade, que era pensar o seguinte: a leitura que essas comissões faziam sobre a violência contra a população negra durante a ditadura era uma leitura baseada na ideia muito forte para esse tipo de política pública, que é a ideia de violência política, né? Ou seja, um exemplo prático, a gente encontrou nos arquivos do DOPS documentos que comprovavam a prisão dos integrantes de uma equipe de som chamada Black Power, né? Porque o DOPS achou que, chamando a equipe de Black Power, obviamente se tratava de uma célula, né, das Panteras Negras no Brasil, e prendeu 4 integrantes dessa equipe. Essa prisão está relatada num livro clássico sobre a história do funk no Rio de Janeiro, que é a dissertação de mestrado do Hermano Viana, O Mundo Funk Carioca, que o Paulão da Black Power é preso e levado ao DOPS. E a gente encontrou os documentos que comprovam essa prisão, né? Do ponto de vista de uma comissão da verdade, o que aquilo ali comprovava? Vamos chamar assim. Comprovava, olha, que o Paulão foi um perseguido político da ditadura, né? Havia uma suspeita, né? Porque, enfim, os regimes autoritários são regimes de suspeição geral, mas havia uma suspeita de que aquela equipe fosse uma célula dos Panteras Negras, então eles foram presos por conta de um potencial político que eles representavam, de ameaça, né? Esse mesmo documento, ele traz uma coisa que chama dados de qualificação do Paulão da Black Power, que é um nome que a gente dá para a parte do arquivo da Polícia Política que basicamente fala sobre a pessoa, né? Então, Paulo dos Santos, idade tal, fundador da equipe de som tal, mora na rua tal. Quando você abre os dados de qualificação, sei lá, de um militante branco do movimento estudantil, você não tem lá 2 informações que, no caso do Paulão, tinha, né? Que era a cor e o salário, né? Ou seja, para a polícia política, que não só botava essas informações no perfil do Paulão, mas como sublinhava essas informações no documento, para a polícia política, a raça e a classe, a cor e o salário, não eram características do Paulão, eram elementos de suspeição em cima dele, né? Aquilo ajudava a consolidar o porquê que o Paulão era um perfil perigoso. Então, não se trata só dele ser dono de uma equipe de som chamada Black Power. O fato dele ser negro e ganhar um salário mínimo, que era o equivalente na época, tornava ele um suspeito, mais suspeito para a polícia política, para o DOPS, né? Esse tipo de percepção que tenta borrar um pouco as fronteiras sobre essa violência que a gente chama de política, uma violência que a gente pode chamar de uma violência comum, né? Que eu acho que era um pouco ainda uma chave que a gente não tinha conseguido avançar no trabalho da Comissão da Verdade e que foi um pouco a questão que eu tentei debater no livro. E aí, por que eu acho isso fundamental, né? E aí, para não terminar sem falar dessa questão da conjuntura. A gente viveu, né, nos últimos meses, um processo de construção de um certo consenso em torno da necessidade de enfrentar a ameaça autoritária que representaria, né, um segundo eventual mandato do Bolsonaro. A gente ganhou, né, nas urnas contra essa ameaça a partir de um discurso público, né, de frente ampla, de construção de alianças amplas, que emulava, que tentava voltar, de alguma maneira, ao discurso da transição pós-ditadura, né? Então, não é à toa que imagens como a do Tancredo, do Ulisses, né, das diretas, já foram muito evocadas nesses últimos momentos.
recolocando o Pacto da Transição como um exemplo a ser seguido. E eu acho que dos grandes limites do Pacto da Transição foi exatamente que a gente avançou na direção de construir um consenso, né, na sociedade de que a violência política não era aceitável, né? Mais ou menos esse é o sentido fundamental da Lei de Anistia de 79 e da Constituição de 88, basicamente, dentre muitas outras coisas, mas do ponto de vista dos direitos civis e políticos, é dizer o seguinte: torturar opositores, matar opositores, censurar opositores não faz parte mais do jogo. Então, a gente construiu um regime político pós-88 em que isso era um consenso amplamente aceito, né, por todas as forças políticas, que não significa que não houve militantes assassinados nesse período, né? Basta lembrar do Chico Mendes no próprio ano de 88 e de centenas de outros companheiros e companheiras que foram assassinados por sua militância política nesse período. Agora, esse mesmo pacto político da Constituição de 88 não enfrentou a questão da violência de Estado, que não podia ser caracterizada como violência política. Pelo contrário, né? Todo o debate da Constituinte de 88, enfim, o debate que vai da anistia de 79 até a Constituinte de 88, ele é atravessado por dois vetores opostos, né? De um lado, a construção cada vez mais ampla de um consenso em torno da necessidade de se consolidar a ilegitimidade da violência política e a construção de um consenso cada vez mais amplo em torno do que a gente pode chamar de um populismo penal, né? Da certeza de que é preciso avançar e aprofundar a violência de Estado, a violência policial, como resposta ao que aparecia, a partir do final da década de 70, como um dos problemas fundamentais do Brasil, que era o problema da segurança pública, o problema da violência urbana. Em 86, o candidato mais votado a deputado federal do Brasil foi um radialista de São Paulo chamado Afanásio Jazade, que vai dar uma declaração para a Folha de São Paulo logo depois de ser eleito, e que ele fala textualmente: a gente não pode aceitar mais tortura contra opositores políticos, mas o bandido comum tem que tomar pau. Ele fala isso, entre aspas, na declaração que ele dá ao ser eleito. Essa é a marca, essa é uma das tônicas fundamentais do regime pós-88, né? É a ampliação cada vez maior da hegemonia do pensamento que diz que a violência de Estado é aceitável. Se vocês pegam qualquer pesquisa de opinião sobre a despeito dos problemas metodológicos dessas pesquisas, a Datafolha de vez em quando faz, agora nas eleições saíram, sobre o pensamento político, as opiniões da sociedade brasileira, né? E aí sempre essas pesquisas aparecem para reforçar um certo perfil conservador da sociedade brasileira. Então, tem a pergunta sobre aborto, a pergunta sobre drogas e tem a pergunta sobre redução da maioridade penal. Vocês podem pegar a série histórica, né? Vai ter assim, a pesquisa sobre descriminalização das drogas vai ter 70-30, né? 70 contrários, 30 a favor. Pesquisa sobre aborto vai dar 80-20. A pesquisa sobre redução da maioridade penal vai dar 90-10 ou 95-5. Assim, a hegemonia das soluções conservadoras e reacionárias do ponto de vista do problema da segurança pública é brutal. E isso começa a se construir também na Constituinte de 88 e nesse pacto político da transição que decide não enfrentar esse problema. E não é à toa que a gente começa um período de democracia marcado por chacinas. É a chacina de Acari, Vigário Geral, Candelária, Eldorado dos Carajás, Carandiru, tudo isso na primeira metade da década de 60, da década de 90, né? Ou seja, em 88, o Ulisses Guimarães está falando que nós temos ódio e nojo à ditadura, que a sociedade foi Rubens Paiva, não os fascínoras que o mataram, e poucos anos depois, essa sociedade que foi Rubens Paiva e não os fascínoras que o mataram, está topando, né, conviver com chacinas que matam dezenas, se não centenas, como no caso do Carandiru, de homens negros, em geral, né, sem achar que isso é uma ameaça à democracia, sem achar que isso é uma ameaça à consolidação da democracia. Ou seja, a gente passou os últimos 30 anos, as últimas 3 décadas, entendendo que faz parte da democracia o assassinato, o genocídio da juventude negra, né? Não à toa a gente chega nas eleições de 2018 e você tem chacinas eleitoreiras, como a gente tem no Rio de Janeiro. O Cláudio Castro fez chacina como estratégia de campanha.
Então, é um pouco... esse eu acho que a dimensão conjuntural da fala e como eu acho que se conecta o debate sobre a reavaliação que a gente precisa fazer sobre o passado ditatorial e aquilo que a gente tem como tarefa histórica e política nesse momento, né? Um dos problemas fundamentais que aparece no Pacto Político da Transição, mas se reproduz na historiografia e na memória sobre a ditadura, é esse, de que a gente encarou o regime que começa em 64 como um regime de violência política contra os opositores, e não como um regime que aprofundou a violência na sociedade brasileira de modo brutal, especialmente contra aqueles que historicamente foram os alvos da violência, né? Então, não se trata de falar assim, como por muitas vezes esse campo de militância, de memória, verdade e justiça, afirma que a ditadura, a democracia não conseguiu resolver os problemas da ditadura do ponto de vista da violência, né? Porque surgiu um novo inimigo interno depois da ditadura. A gente ouve muito isso, né? Como se essa violência de Estado tivesse mudado de lugar, né? Dos subversivos, dos comunistas, para a juventude negra, né? No pós-88. E não se trata disso, se trata de entender que a própria ditadura de 64, o próprio regime iniciado com o golpe de Estado de 64, aprofundou essa violência contra esses que foram historicamente os inimigos fundamentais e prioritários do Estado brasileiro. Então, reavaliar esse passado ditatorial, essa narrativa sobre o passado ditatorial, me parece uma forma da gente pensar qual é a nossa tarefa daqui para frente, né? Se reconstruir a democracia no Brasil, a partir da vitória eleitoral de anteontem, significa, mais uma vez, reconstruir um regime que considera inaceitável a prisão de opositores, mas topa, né, que a gente continue matando a nossa juventude negra, ou se a gente vai falar de democracia em outros termos. Né? A gente vai falar de democracia como um regime que não tolera, que não aceita que uma polícia entre numa favela e mate 20, 30, 40 pessoas, como se isso fosse algo comum, cotidiano, natural. Acho que essa é a tarefa do que significa, né, nos próximos anos, reconstruir a democracia. Para fechar, porque eu imagino que eu esteja já estourando tempo, basta pensar o caso que eu acho muito importante, o caso do 7 de setembro de 2021. Né? A gente teve ali um debate grande, Bolsonaro vai dar um golpe, Bolsonaro vai dar um golpe, as forças policiais vão se sublevar, as forças policiais são politizadas, vão se bolsonarizar. Aí a gente chega naquele clima tenso, né? Não acontece o tal golpe, aí todo mundo volta à normalidade, não? Ufa, está tudo bem. Aí um mês depois, a polícia do Rio de Janeiro faz a chacina do Salgueiro e deixa dezenas de mortos. E isso não é considerado, a politização dos polícias não é considerado um escândalo, isso não é considerado uma bolsonarização dos polícias. Isso é o quê? Isso aí é do cotidiano da nossa democracia, né? A ameaça seria se eles tivessem tentado fazer alguma outra coisa. Então, quando a gente não discutir a fundo, né, o problema do genocídio da juventude negra como um problema fundamental do que permite a gente dizer se um regime é democrático ou não, acho que a gente corre o risco de ter vencido no domingo, de construir, talvez, de reconstruir, né, esse país em bases um pouco menos inaceitáveis nos próximos 4, 8, 20, 30 anos, mas daqui a algum momento, com certeza, vai ressurgir um novo Bolsonaro, um novo representante da extrema-direita, do fascismo, para se apresentar como a solução dos problemas. Porque ou a gente enfrenta a violência do Estado como um problema fundamental, e fundamentalmente a violência do Estado no seu caráter racista, né? Ou a gente não vai enfrentar isso que as pessoas têm chamado de bolsonarismo, né? Que é basicamente a extrema-direita, que é basicamente a reprodução do fascismo brasileiro, né? E eu acho que a gente precisa levar muito a sério isso que foi muito falado durante a campanha, que não basta derrotar o Bolsonaro, precisa derrotar o bolsonarismo. Né? E levar isso a sério significa fundamentalmente dizer que não é aceitável uma democracia que viva à base de chacinas da juventude negra. Então é isso. Obrigado. A gente, por você ter participado, foi um discurso que sempre é atual. E acho que, para falar agora, a gente podia trazer também uma visão da juventude atual, né? Por isso que a gente também convidou a Fran, que é bem ativa nesses movimentos sociais, então acho que ela pode dar uma visão para a gente melhor sobre como a mais do movimento estudantil, que sempre foi uma frente de resistência ao Estado, atualmente está agindo. Então, vou passar agora a palavra para a Fran.
Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Cara, primeiramente, agradecer muito por estar aqui hoje. Eu acho que compartilhar esses espaços e construir cada dia mais é, essas saídas, essas alternativas e esses locais para que a gente possa estar debatendo e construindo de forma conjunta, eles também são aí saídas e soluções para a gente cada vez mais desconstruir esse bolsonarismo e toda essa desconstrução que a gente viveu aí ao longo desses 4 anos, né? Então, eu acho que, enfim, começar agradecendo a Semana de História, em especial a Eric que convidou, e também gostaria de começar me apresentando, né? Meu nome é Francisca, para quem ainda não me conhece, sou estudante aqui, bolsista ProUni, em Biologia, tanto em bacharelado quanto em licenciatura. Sou uma mulher cis, negra, LGBT, eu moro lá em São Gonçalo, e, bom, sempre gosto de começar as falas dessa forma, porque eu acho importante que a gente comece a territorializar essas nossas experiências. Eu acho que territorializar, quando a gente fala sobre resistências do movimento negro, resistências de pessoas negras e do movimento estudantil, é muito importante para que a gente consiga seguir aí em frente. Bom, queria começar também explicando como é que foi a minha inserção a partir desses diversos coletivos que eu participo, né? Atualmente eu estou tanto no Nuvem Negra quanto no Bastardos, do E-Coletivo, que é o coletivo socioambiental aqui da PUC, tem o coletivo de mulheres, enfim, tem diversos movimentos, inclusive dentro da nossa própria universidade. Aqui já fica o convite para que vocês possam conhecer melhor e possam compor esses espaços com a gente, mas que são coletivos ativos aí na construção de mundos diferentes e das ideias que a gente quer colocar aí para a nossa juventude. Dito isso, eu acho que o que mais marca, ainda que eu não tenha participado muito durante o meu ensino médio, mas voltando lá atrás, durante o período da ocupação das escolas, essa é uma experiência que acredito eu que muitos de vocês também viveram, participando ativamente ou não dentro das ocupações, mas que, querendo ou não, a gente sempre é marcado por conta dessas experiências. Lá, quando a gente ocupa as escolas para dizer um basta aí aos ataques do governo, e quando a gente ocupa também as ruas, que nem a gente fez durante esses 4 anos enquanto movimento estudantil, enquanto movimento negro, esses são momentos marcantes para que a gente possa, inclusive, começar a se inserir nessas plataformas, que são plataformas que instrumentalizam a nossa luta também. Então, quando eu começo lá no ensino médio a ocupar as escolas e entro aqui na PUC, sem nem conhecer os coletivos que tinham aqui, muito por conta de uma pouca divulgação mesmo dos próprios coletivos da universidade, quando eu entro na universidade, eu acabo não participando tanto desses movimentos. O que, na verdade, eu reconheço hoje, e isso é uma das coisas que a gente mais tenta mudar enquanto DCE, que a partir do momento que a pessoa coloca os pés dentro da universidade, esse é o momento dela estar conhecendo os coletivos, dela estar se engajando nesses movimentos, porque, na verdade, esse espaço aqui, ainda mais a PUC-Rio, galera, tem que ser um espaço em que a gente esteja diariamente construindo contra qualquer tipo de opressão que a gente sofre ou que a gente possa vir a sofrer. Então, acho que quando a gente entra na faculdade, isso aqui tem que ser um instrumento muito além de conseguir um diploma ou vir assistir às aulas, mas também tem que ser um local em que a gente possa se construir de forma coletiva. E aqui, pensando a fala para a própria Semana de História, eu marquei 4 pontos que eu acho fundamentais quando a gente começa a falar e começa a pensar sobre movimentos, né? Em especial o movimento negro e também o movimento estudantil. Eu acho que o primeiro de tudo é esse mover-se de forma coletiva. Eu acredito que muitos de vocês, inclusive, já sentiram e, enfim, a partir das suas próprias vivências também, quando a gente está, de certa forma, individualizado, ou quando a gente individualiza ou personaliza as experiências, isso enfraquece todo o movimento também. Eu acho que esse individualismo, essa competitividade, elas são, inclusive, marcas de um movimento que não é um movimento que acompanhou as pessoas negras também. Mas quando a gente tem aí o surgimento do próprio capitalismo também, e dessa superpositividade, dessa individualização em massa, a gente tem enfraquecimento dos nossos. E a gente tem um termo muito importante dentro do movimento negro também, que é o aquilombamento, que é justamente a gente reunir, aglomerar as pessoas que estão junto com a gente, que estão aí para contribuir também. Não somente as pessoas negras, mas todas aquelas que tenham aí algo a somar também em conjunto com a gente. Então, acho que esse primeiro ponto de coletivizar e da gente realmente conseguir
agrupar essas mentes para estar pensando de forma coletiva a construção aí dos futuros, ainda mais quando a gente fala da juventude, é um momento muito importante. Eu acho que o momento que a gente vive, inclusive, é um momento essencial para que a gente possa estar, inclusive, atento e atenta de forma conjunta nas diversas instâncias, nas diversas atividades que estão acontecendo também. A gente passa aí, obviamente, saímos vitoriosos nesse domingo, mas que a gente passa por um momento de extrema ansiedade, de extrema insegurança também. A gente teve um pouco antes das eleições aí os anúncios dos inúmeros cortes que o governo Bolsonaro ia fazer aí para 2023 e bate muito desespero. Quando a gente está organizado dentro desses movimentos também, a gente tem, de certa forma, a gente experiencia essas indignações de forma coletiva, mas também aprendendo a como é que a gente organiza. Como é que a gente organiza essas indignações na forma de luta também. Então, acho que, inclusive, essas formas de luta passam muito no sentido da gente buscar lá atrás as nossas próprias experiências. Aí vai para o período da ditadura, vai para outros períodos, inclusive, da gente começar a pensar numa questão de ancestralidade mesmo. E eu acho que, inclusive, um autor bem importante para que a gente possa estar pensando isso é o próprio Nego Bispo. Eu acho que vocês, na história, devem conhecer bastante ele, mas que ele é um quilombola que vive lá no Saco-Ortume, que é um quilombo lá do Piauí. Ele, inclusive, esteve recentemente aqui na PUC para falar na Semana de História do próprio departamento, e que, na verdade, ele traz em seu livro as confluências de energia. O que são essas confluências de energia? Elas podem ter N significados, mas isso aqui também é uma confluência de energia. Quando a gente está, inclusive, criando esses movimentos e criando essas saídas, a gente consegue se organizar de forma coletiva, na forma de rodas, na forma de olhar uns para os outros e poder avançar. Então, na verdade, essa busca de ancestralidade, que é essencial para dentro dos movimentos, ela passa também no sentido da gente conseguir olhar para trás e aprender a partir disso para que a gente possa caminhar para o futuro. Eu acho que o Krenak, quem ouviu o Krenak alguma vez aí durante esses anos, ele sempre toca nesse ponto, da gente conseguir reconhecer as nossas experiências passadas para a gente poder seguir à frente. Então, eu acho que esse segundo ponto da ancestralidade, conectada diretamente com a luta coletiva, ela é essencial para que a gente possa estar também construindo esses movimentos. E movimentos esses que estão conectados também com um sentimento de conseguir passar as nossas informações e as nossas demandas de forma efetiva. E aqui eu trago também uma questão da própria transmissão oral. Eu acho que quando a gente fala de movimentos negros também, muito do passado, da história, das pessoas que, inclusive, foram traficadas, né, lá da África para cá, a gente consegue encontrar na transmissão oral esses espaços de resistência, esses espaços em que a gente consegue transmitir as informações de forma que elas não morram. E, na verdade, a transmissão oral, e atualmente com várias tecnologias, a gente consegue aí eternalizar as nossas experiências de N formas possíveis, mas que também essas transmissões orais são formas que a gente tem para conseguir, inclusive, voltar lá atrás em diversos antepassados nossos. Então, por exemplo, em um projeto de iniciação científica que eu andei pesquisando também, a gente tem a experiência das quiandas lá com os povos Axiluanda, na Angola. Lá na África, esses povos, eles tinham experiências muito próximas a esses gênios da natureza que ocupavam as águas. As quiandas, elas eram conhecidas por influenciar de diversas formas as vidas dessas pessoas e desses povos. Que, na verdade, o que a gente consegue encontrar sobre elas também é muito da própria transmissão oral que eles tiveram ao longo desses anos. As quiandas que começam lá com o mito de fundação deles nos espaços que eles ocupam,
estão vivas até hoje no imaginário social dos povos quimbundo que ocupam a região lá da Angola. Mas por que isso acontece? Isso acontece justamente por conta de uma transmissão oral que não deixa morrer, essa transmissão do conhecimento, essa transmissão de uma ancestralidade. Então, quando a gente está falando das quiandas atualmente em Angola, a gente vê os nomes de estabelecimentos, os nomes de marcas de produtos, inclusive com quiandas, os nomes dos locais, os nomes, inclusive, nas próprias conversas das pessoas. Então, quando a gente materializa e vê esse tipo de experiência atualmente, mas que só acontece atualmente por conta de uma razão aí no passado, que foi justamente a transmissão oral desse conhecimento, a gente consegue materializar também para reproduzir esses tipos de conexões nos nossos movimentos atuais. E essas rodas de conversa, esses ensinamentos de forma oral, a gente tem muito dentro do próprio movimento estudantil e dentro dos movimentos negros também. A escuta, inclusive, das pessoas mais velhas e dos mais velhos é um ponto-chave para a gente estar construindo esses tipos de movimentos. E eu acho que um quarto ponto também que é muito importante é que a gente, na sociedade atual, principalmente vocês da juventude, eu sei que a gente é inundado também por diversos acontecimentos e por diversas informações em uma era em que o acesso à informação ele vem de uma forma muito difusa e de uma forma que causa muito impacto também sobre nós. Quando eu falo aqui de cuidado, eu até tinha pensado em colocar autocuidado anteriormente, mas quando eu falo de cuidado para com a gente também, mas para com aqueles que constroem os movimentos em conjunto com a gente. Então, quando a gente fala de uma era em que a juventude é tão impactada também por conta da ansiedade, de depressão, de uma série de transtornos, a gente ainda mais vivendo 2 anos de pandemia, que foram 2 anos que simplesmente foram roubados de nós. Foram 2 anos que a gente não ocupou a universidade, foram 2 anos que a gente esteve muito distante também do contato com esses movimentos. Então, quando a gente volta agora, inclusive, para a PUC, para ocupar esses espaços, pós 2 anos de pandemia e pós uma intensa paralisação aí, a gente nunca vai ocupar esses espaços da mesma forma. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque a gente tem que estar atento também ao que a gente consegue estar enquanto movimento e o que a gente consegue estar também olhando ao redor e percebendo como é que a gente consegue cuidar dos que estão em conjunto com a gente. Dessas coisas mais simples, inclusive. Perguntar se a pessoa já tomou água, se a pessoa já se alimentou hoje. Tem várias pessoas que passam o dia inteiro sem se alimentar, mas que, na verdade, quando você chega e pergunta se a pessoa está bem, ou se a pessoa precisa de alguma coisa, às vezes aquilo é tudo que ela precisa para estar conseguindo passar por aquele momento ali. E eu acho que isso é um ponto essencial, porque muitas vezes a gente está tão imerso na construção de movimentos e na construção de saídas e alternativas que a gente acha que são individuais também, mas que, na verdade, elas nunca vão poder acontecer sem que a gente chegue em algum local em comum, em conjunto. E para que isso aconteça, a gente realmente precisa parar, precisa olhar para o lado, dar uma respirada para que a gente consiga estar se movimentando aí de forma coletiva, mas de uma forma coletiva saudável. Eu acho que esse ponto ele se conecta muito com, primeiro, muito que a nossa juventude, o que nós estamos passando por esse momento, mas segundo, com uma estratégia que a gente tem que estar muito atento também, muito atenta, para que a gente possa estar conseguindo seguir com vida e seguir sobrevivendo também, ainda mais em uma universidade como a PUC, que eu sei que consegue ser muito opressora e consegue discriminar a gente de N formas, mas que a gente esteja atento ao nosso redor e aos nossos amigos. Eu acho que falar em qualquer palestra dentro da PUC sobre o tema de movimento negro não poderia ser feita sem citar a própria Lélia Gonzalez. Não sei se todo mundo conhece a Lélia Gonzalez, mas ela foi uma grande intelectual negra, conhecida internacionalmente, galera, e ela foi professora aqui da universidade, no Departamento de Ciências Sociais. Inclusive, chegou a assumir aí
a direção do departamento por pouco tempo, infelizmente, porque ela morreu. Mas que a presença de Lélia aqui na PUC, eu acho que ainda não foi reconhecida da forma que deveria, que a PUC, na verdade, não entendeu muito do que a própria Lélia falava. Então, quando a gente pega a Lélia para trazer também essa perspectiva de territorialidade, a gente está falando de uma territorialidade que nos enraiza enquanto pessoas, e aqui enquanto qualquer tipo de pessoas. Nós criamos raízes a partir daquilo que a gente acredita e a partir daquilo que a gente quer construir. E também essa territorialidade a partir do que a gente frutifica. E esses frutos entendidos como significado de que a gente carrega uma herança aí, que é uma herança única, que é uma herança que está sendo construída pelas diversas camadas sociais que nós ocupamos. Que cada um aqui nessa sala tem uma herança completamente diferente. Na verdade, a gente só consegue construir essas coletividades quando a gente entende isso e quando a gente tem a plena certeza de que, na verdade, esse ponto em comum é um ponto de força para que a gente possa estar ali seguindo adiante. E falar de Lélia aqui dentro da PUC é falar de algo básico que ela colocava desde sempre, que é: sem dados não existe política pública. E quando a gente toca na questão do movimento estudantil dentro da universidade, inclusive, e do movimento negro aqui dentro, a gente sabe que a universidade ela não tem os dados de cor-raça dos estudantes de forma completa. A gente levou 1 ano solicitando para a PUC os dados de cor-raça, para a gente conseguir recentemente. E são dados que são incompletos. São dados em que a gente tem que pensar, inclusive, não apenas por que a PUC não pede os dados completos, mas por que a PUC não estaria interessada em saber de forma completa, de realmente fazer um censo dos estudantes, para saber qual que é o quadro da universidade, para que a gente consiga avançar nesse sentido e avançar nas políticas aqui dentro, não só para a galera preta, mas para a galera bolsista, para a galera indígena que tem aqui dentro e que, na verdade, a gente nem sabe onde está, mas que existe. Que, na verdade, quando a PUC ela se nega, inclusive, a tomar essa questão racial em primeira instância, ou, enfim, levando à frente com uma urgência e importância que é necessária, é algo muito grave para dentro da universidade e é algo que é uma pauta central quando a gente fala de qualquer tipo de movimentação nossa aqui dentro. Porque, na verdade, quando nós somos negados esses dados, ou quando a universidade não sente que esse tipo de dado é, de certa forma, essencial, ou seja, que ela deveria cobrar de forma obrigatória no momento de matrícula, existe um grande problema. Existe um grande problema porque isso é o básico. Ter dados dos estudantes é o básico, e não deveria ser algo que a gente estivesse reivindicando em pleno século XXI. Em uma universidade em que teve a Lélia aqui, nesses espaços, caminhando pelo Pilates. Isso é algo inadmissível que a gente ainda tem muito a avançar. E é importante, inclusive, colocando aqui enquanto DSEC, uma das primeiras coisas que a gente pensou quando assumiu, vindo também de uma gestão, de gestões brancas de DCE também, mas quando a gente pega a PUC e consegue começar a visualizar ela nas partes internas da universidade, a gente vê o quão racista a universidade consegue ser, inclusive para os próprios estudantes que estão construindo esses locais de representatividade de todo o corpo discente. Que, na verdade, ter o corpo estudantil apoiando as ações e acompanhando cada uma dessas atividades, ele é essencial para que a PUC consiga sentir lá no fundo dela que a gente realmente não está dormindo, que a gente realmente está solicitando algo que a gente não vai aceitar nenhum passo atrás também. Eu acho que, inclusive, o ato que teve, eu não sei se todo mundo acompanhou, mas o ato que teve essa quarta passada foi muito importante, porque quando a gente está falando de movimento estudantil dentro da universidade, não tem universidade, não tem reitoria, não tem governo que possa mandar ou desmandar no que o movimento estudantil pode estar fazendo enquanto evento.
Galera, a gente queria falar de democracia, como esse espaço aqui de estudante para estudante. Eu acho que esse, inclusive, é um ponto que a gente tem que fortalecer cada vez mais. Falar dos nossos para os nossos, porque a gente sabe o que a gente está passando. E a gente sabe que, na verdade, se a gente não se organiza agora, a gente não consegue caminhar à frente. E quando a universidade proíbe um evento para falar de democracia nesse estilo, pelo simples fato dela não achar que é um momento prudente para falar sobre eventos políticos dentro da universidade, cara, isso é incabível. É incabível e causou a revolta que causou. E eu nunca imaginava que a gente ia encher o pilotis daquele jeito que encheu. Que, na verdade, aquilo ali é um grande reinício do movimento estudantil de forma combativa aqui dentro da universidade, porque a gente sabe que a PUC ela não está alheia ao bolsonarismo, como foi o termo usado, que está lá fora. A gente tem setores internos da universidade que são bolsonaristas e que a gente realmente não pode se abster nesse momento de realmente bater o pé e falar: vocês não podem proibir eventos nossos de acontecerem. E eventos como esse aqui, eles são muito importantes para que a gente consiga estar seguindo nos nossos diálogos. E quando a gente dialoga, quando a gente planeja a atividade que a gente quer, a universidade que a gente quer, a gente tem muito mais força para, inclusive, impor à universidade como a gente gostaria que ela nos respondesse, como a gente gostaria que ela fosse construída para os nossos. E um outro ponto também que eu acho que seria muito importante a gente salientar aqui é com questão à parte de conjuntura. Eu acho que desde o início a gente está falando aqui sobre conjuntura, né? E muito da conjuntura é o que nos coloca, muitas vezes, ativo na construção desses movimentos. A gente teve um governo aí, galera, de 4 anos com genocida, com fascista, com pedófilo, com racista no governo, que, na verdade, só destruiu as diversas instâncias que a gente tinha. A gente viu os inúmeros cortes na educação, a gente viu ele rindo das pessoas morrendo, ele imitando pessoas sem ar, ele falando que não era coveiro e ele sumindo agora, quando a gente finalmente consegue eleger Lula e quando a gente finalmente consegue ter uma derrota nas urnas. Porque, na verdade, o movimento estudantil ele estava muito atento ao Bolsonaro muito antes dele ser um risco para a própria presidência. A gente era oposição a ele muito antes dele sequer tentar concorrer. Isso é importante porque quando ele assume, a gente tem... a primeira coisa que o movimento estudantil faz é se colocar em uma posição. Porque, na verdade, o movimento estudantil e o movimento negro, eles têm características de autonomia e de independência. São movimentos que não estão refém de governo nenhum e de reitoria alguma. Então, quando, na verdade, qualquer governo, seja Bolsonaro, seja Lula, cortar da educação ou cortar das nossas pautas, ou das pautas da classe trabalhadora, ou das mulheres, ou das pessoas LGBTs, nós somos os primeiros a nos colocarmos na linha de frente. E isso é muito importante porque a força do movimento de juventude, inclusive, nessas inserções e nesses diálogos políticos, ele sempre se fez presente. E é por isso que a gente estava, quarta passada, ali no Pilotis, falando que o Pilotis é nosso. Porque, na verdade, a PUC ela é uma universidade conhecida internacionalmente por defender a democracia. Que, na verdade, se a gente está nesse espaço aqui, e eu volto também no ponto da própria ancestralidade, a gente não pode não reivindicar todos os antepassados que passaram aqui e lutaram pelo que a gente tem atualmente. Então, na verdade, a tarefa histórica que estava se colocando, tanto para nós aqui dentro da PUC, quanto de uma forma geral, não era apenas a derrotar o Bolsonaro, e não é apenas agora fortificar aí na luta contra a extrema-direita, mas a gente conseguir entender quem eram os nossos e avançar aqui dentro da universidade também. Obviamente, conectando a partir de uma conjuntura maior, porque a gente sabe que nesse próximo governo aí, a gente vai precisar estar muito atento e muito atenta. A gente vai precisar estar cobrando. A gente vai precisar estar nas ruas também. E que isso é muito importante para que a gente consiga debater e construir de forma conjunta aquilo que a gente acredita, para que a gente consiga chegar num ponto em comum. E por muito tempo, quando eu não participava dos movimentos de forma organizada,
Eu sentia, na verdade, que aquilo que eu estava fazendo, obviamente, tinha um fim comum, mas um fim comum que era coletivo, mas que eu estava construindo de forma individual. Eu acho que esse ponto, inclusive, do mover-se de forma coletiva, ele é ponto-chave para que a gente consiga realmente avançar nas nossas perspectivas. E aqui fica um convite também, caso vocês queiram conhecer os coletivos, conhecer também os movimentos que são construídos tanto dentro quanto fora da PUC, mas também tá aí de forma ativa dentro da universidade, porque eu acho que o movimento negro, o movimento estudantil, eles não são apenas movimentos que são construídos de fora para dentro da universidade. A gente tem a construção em diversas instâncias. Então, assim, vocês construírem um podcast, vocês construírem uma semana de história, vocês construírem rodas de conversa, são estratégias efetivas nessa luta. E que a gente está sempre em conjunto aí para poder estar fortalecendo e também atendo às demandas e às questões que vocês venham a ter também. Então, acho que, na verdade, isso que eu queria deixar aqui hoje. Quando a gente fala de movimento negro, movimento de juventude, a gente tem 4 pontos centrais na nossa história também. Primeiro, mover-se coletivamente. Segundo, questão da ancestralidade. Terceiro, transmissão oral. Falar com os nossos anteriores e também como é que a gente discute o futuro. E quarto, e por fim, é a questão do cuidado, que eu realmente saliento aqui para vocês que é uma parte que não é uma parte menos prioritária do que qualquer outra na nossa luta também. E, bom, gente, eu acho que era um pouco disso que eu queria contribuir aqui hoje com vocês. Fiquei o convite para que vocês possam conhecer melhor todos os movimentos e também se aproximar do DCE, que a gente está sempre aberto ao diálogo também. Obrigada. Já encaminhando para metade do final, vamos entrar nas perguntas. Se tiver pergunta do chat, encaminhe para a gente. Mas caso não, ainda não tenham, vamos seguir com as perguntas que já foram feitas. Alguém tem alguma pergunta aqui dentro? Eu ia perguntar se você acha que quando o plano mudou, falavam muito da questão racial, da identidade, uma questão mais despojada em um local mais para político, para talvez tirar um pouco desse alvo que eles tinham na polícia? Pode ser para todo mundo. Então, eu acho que uma das coisas que falamos daquela diferença entre a pesquisa que a gente fez na Comissão da Verdade do Rio e a pesquisa que depois eu acabei dando seguimento aqui, né, como pesquisa de mestrado, né? Uma das coisas que eu mais ouvi das pessoas com quem eu conversei, que frequentavam os bailes da década de 70, era exatamente isso. Era exatamente que, cara, eu ia para o baile para divertir, para dançar. Então, assim, não necessariamente os frequentadores das festas viam a sua própria experiência nesse tipo de evento como uma experiência de politização, assim, né? E por isso que eu acho tão importante chamar atenção para isso, porque mostra como, na cabeça da ditadura, dos militares, enfim, dos órgãos de informação, você não precisa, ao contrário de uma juventude branca, né, de classe média, que, para se tornar alvo do Estado, dos órgãos repressivos, ela precisava estar, sei lá, na Cinelândia, com uma placa escrita abaixo ditadura. Para a juventude negra, bastava eles estarem se divertindo numa festa com 15 mil pessoas. A gente tem relatórios em que está escrito isso, né? Uma festa com 20 mil pessoas de cor. Isso é aspas do relatório do DOC, mostrando como a polícia política entendia que corpos negros se divertindo, dançando, era uma ameaça à segurança nacional. Então, e aí eu acho que a necessidade de virar essa chave, né? De não falar só que os bailes e a mobilização cultural, enfim, as manifestações culturais negras na ditadura eram alvos do regime só porque o regime
encarava, né, essas festas, essas manifestações culturais como ameaças potenciais, no sentido de que daqui pode surgir um movimento político, né? Tem pesquisadores que escrevem sobre os bailes que interpretam assim, a ditadura nem se preocupou com os bailes porque achava que dali não poderia surgir um movimento político. O nosso argumento é o oposto, é o de que a ditadura, os militares reconhecem nos vários relatórios, né, que, de fato, né, em algum momento das investigações que a ditadura faz sobre os bailes, em algum momento eles escrevem assim, textualmente, aqui daqui não parece ter uma célula dos Panteras Negras, isso depois de prender, torturar, né? Mas isso não significava que na experiência das pessoas da juventude negra naquele período elas tenham deixado de ser alvos de uma dura policial, de uma prisão arbitrária que terminava num final de semana sendo torturado numa delegacia, né? Esses relatos, né? Porque esses relatos aconteciam ao mesmo tempo, né? A pessoa falava, eu ia para o baile para me divertir e eu fui detido várias vezes, eu fui preso várias vezes, ou seja, independia, né, de uma mobilização política no sentido estrito do termo. Aí tem a segunda parte, que é óbvio que essa juventude negra estava fazendo política ao fazer essas peças, né? Estavam desafiando um regime que impedia as pessoas de se juntarem, de se divertirem. Mas a questão é exatamente isso. Acho que o olhar que precisa ser dado é um pouco esse, de que como o olhar para a perseguição da ditadura aos bailes só mostra o quanto a violência de Estado durante aquele período ela foi muito mais ampla do que historicamente a gente tendeu a achar, né? Que teria sido uma violência voltada para os opositores políticos, para os setores organizados. Claro que os setores organizados desempenham um papel fundamental, né? E são particularmente atingidos de outras formas, mas o conjunto da sociedade, particularmente aqueles setores que sempre foram os alvos prioritários da violência, né? De novo, a população indígena, a população negra, os moradores de favelas e periferias, a população LGBT, a violência, o aprofundamento da brutalidade da ditadura contra esses setores independia de uma organização política no sentido estrito do termo, mas que é avançar nessa direção que permite a gente discutir, né, com essa ideia muito tosca, mas ao mesmo tempo muito espalhada por aí, de que a nossa ditadura teria sido uma dita branda, uma ditadura menos violenta, como se o índice de violência fosse apenas medido pela brutalidade contra os opositores organizados, contra a guerrilha, contra a luta armada, como se a gente pudesse descartar o fato de que foi um regime que aprofundou de maneira brutal a violência do Estado, que o exemplo maior é que os grupos de extermínio e os esquadrões da morte, que são, né, a origem das milícias que assassinaram Marielle Franco, estão ali, né? Então, eu acho que é um pouco nessa linha, né? Entender que a gente, quando fala da violência da ditadura, de algo muito mais amplo do que apenas a violência contra os setores organizados. Bem, mais alguma pergunta do pessoal? Eu ia querer ver você falar depois. A Franco como uma questão da história oral. Achei incrível você falar sobre isso. A questão dos dados também. Acho que você colocar a questão dos dados hoje para a gente procurar mudar o estereótipo que a gente tem colocar em pauta a mudança que a gente teve no movimento estudantil da ditadura, que o Pedro tocou que era claramente homem branco, da classe média, e hoje em dia que esse movimento estudantil tem mudado sua forma. Eu acho que é importante a gente buscar esse dado para a gente, no futuro, né, estudar isso. Mas a questão da história oral, eu sei que a Comissão da Verdade utilizou de entrevistas e tal, e você fala muito dos documentos. Eu queria saber como foi na sua pesquisa, além dos documentos, qual a importância dessa narrativa, dessa metodologia de entrevista? A gente faz isso no passado. Então, eu acho que é isso, assim,
tem uma diferença entre a história oral que a gente faz com os historiadores e o tipo de depoimento que as comissões buscaram ouvir, né? Muito por conta dessa dimensão que uma comissão, que um órgão de Estado tem, que é uma dimensão, vamos chamar assim, jurídica e política, embora não fosse exatamente jurídica, mas era uma noção de verdade mais próxima da ideia de verdade jurídica, né? Então depende de uma coisa, de uma ideia de construção de provas, né? Então depoimento como uma forma de construir provas sobre uma violação sofrida, né? E política, óbvio, porque dali emergeria um tipo de narrativa entendida como uma narrativa oficial do Estado sobre aquele período, né? E o historiador não trabalha nem com a ideia de prova jurídica, nem com a ideia de verdade, muito menos a ideia de verdade oficial, né? Então, são formas de ouvir a mesma coisa muito distintas, né? Que acho que vai muito nessa linha, né? Se, numa entrevista, numa comissão da verdade, o cara fala que eu, sei lá, não estava organizado, né? Eu ia para o baile para me divertir e fui preso, né? Sei lá, porque estava sem carteira de trabalho. E fui preso, passei o final de semana sendo torturado e rasparam meu black e me botaram no pau de arara, como a gente ouviu. Uma comissão da verdade tende a encarar esse depoimento como algo que não diz respeito à ideia de violência política, porque a violência política é a violência contra setores organizados, né? Contra setores mobilizados, e uma outra escuta dessa mesma fala ouve isso como, bom, aqui a gente está ouvindo que, a despeito da pessoa não estar organizada, não estar mobilizada, existe uma expressão de uma violência aqui que não é necessariamente articulada pela ideia de violência política, mas é uma violência, fundamentalmente uma expressão do racismo institucional das forças de segurança. Então, eu acho que os tipos de escuta são diferentes e cada um coloca limitações de certo tipo para o tipo de coisa que a gente vai falar depois, né? Agora, acho que, de novo, voltando à ideia de que acho que a gente vai abrir um momento de reconstrução de políticas públicas de memória, né? Muitas dificuldades, eu acho que isso vai ser um tema prioritário no novo governo, a gente vai brigar muito para que haja espaço para isso. Mas o ponto é, a gente precisa mudar o sentido dessas políticas de memória também, para que elas não reproduzam essa ideia limitadora e limitada de que falar sobre a ditadura é falar sobre a violência contra a oposição organizada, né? Contra a juventude que pegou em armas, né? Não porque isso não seja importante, pelo contrário, né? Eu também sou militante organizado e jamais falaria que a militância organizada, enfim, mas não é disso que se trata. Não se trata de deslegitimar a resistência armada ou aqueles que morreram, foram torturados, desapareceram por conta de uma participação num partido, numa organização política. Mas entender que essa expressão da violência do Estado na ditadura foi muito mais ampla, né, e espalhada do que, historicamente, a historiografia e essas políticas de memória ajudaram a construir. E que eu acho que tem a ver com o tipo de narrativa que se consolidou naquele pacto da transição, né, de que essa é a violência inaceitável. Inaceitável é torturar um opositor, mas você torturar um jovem negro, né, falando que ele tem que dizer onde está o paiol, né, independente do cara ter qualquer relação com qualquer organização criminosa, a gente aceita isso aqui, mas não aceita isso aqui, né? Ou seja, existem torturas aceitáveis e inaceitáveis, né? Desaparecimentos forçados aceitáveis e inaceitáveis. É um pouco nesse sentido que eu acho que a gente vai precisar repensar essas políticas de memória, né? Pensar como o Estado pode produzir narrativas críticas sobre o passado, promover política de memória de forma mais ampla, que não necessariamente seja marcado por uma ideia de uma história, uma verdade oficial única, né? E aí eu acho que os historiadores têm muito a contribuir a partir dessas discussões que a gente faz de que talvez falar em uma verdade única, né, comprovada com provas, é um pouco mais complexo do que isso. Então acho que os historiadores vão ter muito trabalho nos próximos anos, um trabalho bom de construir políticas de memória para um país que precisa urgentemente recontar a sua história, né?
Você recontar a sua história como uma história de violência, de brutalidade, de barbárie, violação de direitos humanos, que essa é a história do Brasil, de racismo. Essa é a história do Brasil, não essa história de harmonia, uma história pacífica, né? A história do Duque de Caxias pacificador. Então, vocês, nós, historiadores, teremos muito a fazer e a falar nos próximos anos para ajudar a construir instrumentos para recontar essa história, derrubar, né? Literal e metaforicamente, mitos, estátuas, pontes, nomes de rua, nomes de praças que homenageiam ditadores, donos de escravos, né? Acho que esse debate vai ser fundamental. Eu acredito que é urgente e que a gente pode contribuir de alguma maneira. Bem, então vamos. A pergunta. Não, uma pergunta, tem uma pergunta. Pode falar. É para a Fran, na verdade. Então, você falou muito sobre a questão da organização do movimento estudantil aqui dentro da universidade, que é um tema pelo qual eu também tenho muito carinho. E eu, pelo menos, vejo muitas pessoas que não se organizam, sendo a nível de DCE, a nível de centro acadêmico, e que não têm nem a noção de que existe essa resistência dentro da universidade. E como uma pessoa que faz parte do centro acadêmico, eu sinto muito essa falta de poder trazer mais alunos para perto da gente, entender que nós somos uma organização de acolhimento, né? E se você, como coordenadora geral do DCE, teria mais dicas para nos ajudar nessa movimentação? Cara, eu acho que, na verdade, não sei em que período você está exatamente, sexto. Então, você pegou antes da pandemia a universidade? Assim que a pandemia começou. Assim que a pandemia. Cara, antes, o movimento estudantil aqui na PUC, ele era um pouquinho diferente. Por exemplo, as casinhas lá, elas ficavam muito mais cheias, a gente conseguia ter um diálogo muito mais direto com os estudantes. E, obviamente, o espaço das casinhas em si nem é muito atrativo para muitos dos nossos estudantes, né? Eu sei que tem muita gente de vários cursos que não se sente à vontade dentro das casinhas, enfim. Mas eu acho que pensar essas estratégias é pensar, por exemplo, esse tipo de evento aqui, que traz um público muito diferente do que possivelmente seria o público que ocuparia o CAIS, né, o CASOC, fazer passagem em sala. Eu acho que, inclusive, no momento atual de campanha aí do período de eleições internas da PUC, aproximar a galera para, inclusive, ter ideia do que é uma eleição, do que é a construção de um processo eleitoral. Cara, isso é algo que, inclusive, a nossa universidade, as nossas gestões de centro acadêmico atual e do DCE possibilitam muito, que é o quê? É trazer o estudante que não faz parte de nada, não faz parte de coletivo, não faz parte de centro acadêmico, mas que consegue estar participando na construção das nossas atividades. A gente teve alguns estudantes que participaram da construção dos debates eleitorais aí com a gente, que, na verdade, nem eram de centros acadêmicos, de nenhum coletivo dentro da universidade. Então, na verdade, criar esses eventos e essas estratégias de aproximar o pessoal são pontos importantes para que a gente consiga caminhar aí e cada vez mais trazer a galera para perto da gente. Então, por exemplo, até a Feira de Doces que está acontecendo ali no Pilotis do Kennedy é uma das formas que a galera ficou muito conectada com a gente enquanto DCE. E foi uma feira de doces. Foi algo que garante, inclusive, a permanência estudantil dos nossos aqui dentro. Que, na verdade, às vezes a gente pensa que, não, mas é só um detalhe, um evento dentro da universidade, mas que não, que você pega o contato do pessoal, que depois você pergunta se a pessoa está bem, se ela quer continuar conversando, se quer seguir nos próximos eventos com vocês. Na verdade, o que falta muito é que a gente tenha esse contato mais próximo no olho, né? E que eu acho que agora, tipo, a passagem em sala e conversar, olhando no rosto das pessoas, ainda mais nesse momento de volta de pandemia, ele vai ser essencial aí para que a gente consiga reconstruir esse movimento estudantil dentro da PUC, que agora mais do que nunca vai precisar aí estar super presente e ativo dentro da universidade. Então, enfim, acho que essas são algumas das estratégias. E recolher os dados, porque a gente tem que pensar em cada vez ter um espaço mais democrático dentro, trazendo cada vez mais pessoas diferentes
lugares de fala, né, para participar em movimentos e estarem cada vez mais incluídos. E como seria o próximo passo desse época para o governo? Então, uma das perguntas que foram selecionadas era bem parecida com a sua, então eu vou apenas complementar, né? A gente tem visto movimentos afora, como o George Floyd, né, dessa união do movimento negro em si, em debates, protestos, e entrando no território brasileiro, né? A gente queria saber quais pontos têm sido mais debatidos dentro do movimento negro, dentro do movimento estudantil, movimentos sociais em geral. Quais são os pontos principais que têm tido de debate para ser algo mais concreto, de termos que se reunir para realizarmos algo? Nós gostaríamos de ver os pontos de onde isso vai ser. Cara, acho que a partir de uma perspectiva mais geral, assim, a nível de Brasil, eu acho que, na verdade, a gente vai ter que ter um movimento estudantil aí, um movimento negro, um movimento LGBT, muito atento nessa reconstrução que a gente tem que ter. Primeiramente, de tirar todos os retrocessos que o Bolsonaro propôs e que realmente conseguiu delimitar ali enquanto estava eleito, mas que a gente tem que estar também na linha de frente dessa reconstrução. Então, assim, de forma propositiva, inclusive. Então, a gente tem, por exemplo, aqui dentro da PUC, uma redução bizarra das bolsas do ProUni. Eu fui a última turma lá em 2018.2 que teve realmente a galera de biologia que era bolsista e que, na verdade, nem permanece atualmente na universidade porque teve que largar para ir trabalhar. Que, na verdade, o que a gente tem nas turmas de biologia atualmente é um corpo docente que é muito branco, que é um corpo docente que já tem muita carga educacional, que vem de colégios particulares, que tem uma condição de classe muito melhor do que a galera ocupava antes. E, na verdade, quando a gente tem a ausência da inserção do pessoal bolsista, do pessoal periférico, da galera preta dentro da universidade, a gente tem uma perda enquanto movimento estudantil que é gigante. E é gigante porque a gente sente isso quando a gente está construindo, a gente sente isso quando vai conversar com o pessoal. Que, na verdade, nesse próximo governo aí, que a gente está, enfim, com a meta aí da gente conseguir realmente o debate da fome são dos principais também, né? E da gente conseguir baixar o preço dos alimentos e realmente fazer com que a galera minimamente pare de comer ossos, né? E se alimentar do básico. Então, assim, eu acredito que, puxando desse tópico de Brasil para dentro da PUC também, o FESP ele é um ponto em que a gente já deveria estar muito mais avançado do que o que a gente está atualmente. O FESP, para quem não conhece, é o Fundo Emergencial de Solidariedade da PUC, e que confere aí os auxílios de alimentação e auxílio transporte, e auxílio digital agora. Mas que, na verdade, não atende todos os estudantes que precisam. E quando atende, só atende com uma refeição por vez que a pessoa vem. Isso não basta. Não basta porque o estudante passa o dia inteiro na universidade. E se, assim, se o motivo deles terem aumentado lá no início do ano de de R$10, que era antes o bandejão, para 18, com o motivo de que os alimentos aumentaram de preço, que a PUC está falindo, que a gente perdeu muitos estudantes na universidade, agora é o momento, com essa redução de preços também aí, que a gente está contando muito que aconteça, da gente ver como é que a PUC consegue dar maior subsídio para esses estudantes. Como é que a gente consegue avançar nesse sentido para garantir uma permanência, que seja uma permanência efetiva, que não seja uma permanência de conceder uma refeição contando que aquilo seja suficiente para a pessoa se manter. Então, nesse próximo ano aí, a gente, na verdade, vai travar algumas lutas que são lutas históricas aqui dentro e que nunca conseguiram, de fato, avançar por conta de entraves da própria universidade. Eu acho que, inclusive, para citar algumas pautas, a gente tem a pauta de realmente criar um canal de denúncia aqui dentro da PUC. Os casos de racismo, de sexismo, de LGBTQIA+-fobia, de capacitismo que chegam não são avaliados. E não são avaliados porque as pessoas simplesmente sentam em cima deles. E a gente não pode mais estar aceitando isso. Porque muitos dos nossos estão morrendo, muitos dos nossos estão desistindo do espaço universitário por conta de uma má gestão
por conta da universidade não querer lidar com as discriminações que a gente sofre. E que, na verdade, a criação desse canal, ainda que seja uma pauta de muito tempo, ainda não aconteceu. E por que que isso ainda não aconteceu? Ninguém consegue responder. Porque, na verdade, esse agora seria o momento da gente realmente conseguir se unir e avançar nessas pautas específicas, internas e urgentes da própria universidade também. E vamos aproveitar aí esse governo para poder avançar em diversos sentidos também, né, gente? É um pouco disso. Muito bom te ouvir, né? Realmente tem coisas que, desde que eu era estudante aqui, são pautas que a gente colocava, a gente ouvia, e, enfim. Mas é isso, né? Eu acho que a gente abre agora um momento. A gente fez a parte mais fácil, foi ganhar as eleições. Agora é a parte difícil, que é governar e reconstruir o país, né? Porque, de fato, eu vou falar, acho, um pouco, né, desse tema, né, de memória, mas, assim, também começando por uma questão mais ampla, é isso, né? A gente está falando de uma campanha que precisou ser uma campanha de, como eu falei, emulou muito, inclusive, a ideia de direta já, né, de frente ampla. Então, uma coalizão heterogênea, ampla, diversa, com muitos interesses distintos e, muitas vezes, interesses conflitantes, né? Como qualquer coalizão é. Quanto mais ampla, mais difícil acomodar isso tudo. Então, é óbvio que todo mundo estava junto, né, para derrotar o Bolsonaro, e agora todo mundo começa a defender as suas pautas com muita centralidade. E a gente já tem sinalizações muito claras de que, embora algumas prioridades vão ser certamente encampadas, né, pelo novo governo, a questão do enfrentamento à fome e da miséria, acho que é de fato a urgência número 1. E parece que é uma prioridade que não vai ser deixada de lado, ainda que a gente já tenha aí, né, começando a ouvir esse debate, né, do problema fiscal, do excesso de gastos, esse tipo de coisa que vai aparecer. Mas, embora essa sinalização seja muito clara, né, de que, do ponto de vista das políticas sociais, a gente vai voltar a avançar, a gente também teve sinalizações muito complicadas durante a campanha, por conta de como a pauta, né, disso que as pessoas chamam de pauta de costumes, que eu acho péssimo, mas se colocou, né, e do tipo de fala que a gente teve que fazer e aceitar para ganhar as eleições, né? Então, as sinalizações, por exemplo, sobre o debate relacionado ao aborto, drogas, são as piores possíveis, né? E é fato que agora o papel dos movimentos sociais é de avançar, de pressionar numa questão muito mais delicada do que nas vezes anteriores em que a esquerda governou o país, né? Porque agora a gente precisa de um governo forte, a gente precisa que as forças políticas, de alguma maneira, deem sustentação ao governo, né? Sem que abram mão das suas identidades e das suas pautas, né? Porque, de fato, a gente não pode correr o risco seja de um novo golpe, seja de uma derrota daqui a 4 anos eleitoral, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode... Os movimentos sociais, dentro do que o Fran estava falando, né? Que são autônomos e têm suas identidades políticas próprias, também não podem abrir mão das suas pautas, das suas demandas prioritárias, para sustentar o governo. Então, é uma construção muito mais delicada do que já foi em qualquer momento. Do ponto de vista dessa pauta, a gente, enfim, tem construído uma articulação nacional importante dentro de uma organização que foi fundada no início desse ano, chamada Coalizão Brasil por Memória, Verdade e Justiça, muito inspirada na Coalizão Negra por Direitos, que é isso, reúne alguns dos movimentos que historicamente tocaram essa pauta, né, que a gente chama de Memória, Verdade e Justiça. Então, grupos Tortura Nunca Mais, coletivos, comitês por Memória, Verdade e Justiça, comissões de direitos humanos, os institutos como o Instituto Vladimir Herzog. Então, a gente tem hoje um instrumento de luta que a gente acha que vai ajudar um pouco a esse processo de enfim, ampliar, né, a voz em torno das demandas relacionadas a essa revisão do passado ditatorial. E aí eu acho que tem duas que eu acho que, de alguma maneira, funcionam para outros, né, movimentos, né, que a gente sabe. Que uma coisa a gente não pode
não se trata de retomar como as coisas eram em 2014 ou 2016. A gente estava avançando em 2014 e agora a gente sofre um retrocesso de anos. Ao mesmo tempo, o debate avança muito, então a gente não quer só voltar como as coisas eram em 2014, a gente quer avançar, né? A gente quer que as políticas públicas sejam mais avançadas do que a gente tinha em 2014, né? Estou botando 2014, que eu acho que é uma marca importante, mas, enfim, talvez o golpe de 2016 também seja um outro marco fundamental, né? Do ponto de vista das políticas públicas de memória, eu acho que vai um pouco na direção que eu estava falando. A gente não quer recriar uma comissão de anistia tal como ela existia antes e que o Bolsonaro destruiu. A gente quer criar instrumentos políticos capazes de ampliar o debate sobre a necessidade de recontar a história do Brasil, né, em novos termos. Então, a gente quer avançar na direção de uma comissão da verdade da escravidão negra, uma comissão da verdade dos povos indígenas, né, que já foram sinalizações que foram feitas, por exemplo, por outros governos democraticamente eleitos na América Latina, né? A Francia Márquez, vice-presidente da Colômbia, quando esteve aqui, falou, né, que a Colômbia está pensando em criar uma comissão da verdade, da reparação sobre a violência colonial e dos povos originários. É esse tipo de debate que a gente precisa enfrentar e a gente sabe que, enfim, tem muito pouco espaço para isso, né? Então vão ser batalhas. Eu acho que tem uma batalha fundamental que é a batalha dos militares, né? O Brasil precisa discutir a sério o que fazer com os militares. O Brasil precisa discutir a sério como obrigar as Forças Armadas a cumprirem a Constituição. Acho que isso é uma tarefa fundamental. Assim, e aí eu não tenho expectativas de que a gente vá avançar da forma como deveria, mas vai ser uma pauta central que a gente vai precisar demandar, né? A gente não pode correr o risco de uma nova anistia, né? Seja em vários níveis, né? Mas fundamentalmente para falar de dois, né? A gente não pode correr o risco de uma anistia no sentido de uma desresponsabilização dos crimes que foram cometidos durante a pandemia, e a gente não pode correr o risco, por exemplo, de uma anistia em relação às sucessivas tentativas de golpe de Estado que foram tentadas durante os últimos anos, inclusive anteontem, com o chefe da Polícia Rodoviária Federal. Essas pessoas precisam ser punidas, responsabilizadas, né? A sociedade precisa construir uma memória coletiva de repúdio a esse tipo de prática, né? Assim como a golpista do... Qual foi o país, meu Deus? Agora eu tô... Parada, me ajuda. Oi? Da Bolívia. Eu me confundi. Eu falei Colômbia antes, né? Então eu falei certo. Da golpista da Bolívia que está presa, né? A gente precisa desse tipo de sinalização, né? A gente precisa, ou então como o Pietro fez, né, ao assumir o governo na Colômbia, que assumiu numa canetada, aposentou todo o alto comando das Forças Armadas, já para saber que estava todo mundo completamente politizado, comprometido. Se me perguntar se eu tenho expectativa de que alguma dessas coisas vai acontecer, diria que não, mas a gente precisa sinalizar na direção de que é fundamental que alguma coisa nessa direção seja feita. Senão, de novo, a gente corre o risco de daqui a 4, 8, 20, 30 anos essas coisas voltem a se repetir. Bom, primeiramente, queria agradecer a presença de todos aqui. Estamos encerrando a nossa mesa. Gostaria de agradecer aos palestrantes pelas belas palavras. Desejo um caminho, né, de sucesso com o movimento estudantil, que a gente possa conseguir gerar um futuro brilhante para os nossos estudantes e para os movimentos sociais. Com isso também, com a Comissão da Verdade, que possam ser descobertas essas verdades e possam ir à frente de todos e todos descobrirem o que realmente aconteceu. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui. Sim, só vai dar 10 minutos para a próxima. Vamos dar 10 minutos para a próxima.